Bem-vindo, Olimpianos, a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre como o silêncio interno transforma guerreiros e sábios. Mas antes disso, já peço que deixe o like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas nos sigam rumo ao Monte Olimpo. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O mundo está barulhento, e eu não falo apenas do ruído das cidades, das notificações incessantes ou das vozes que gritam por atenção. Falo de um barulho mais profundo. O barulho dentro de nós. Pensamentos que nunca param, dúvidas que ecoam, lembranças que nos assombram e medos que murmuram como ventos frios no fundo da mente. Vivemos em guerra com o próprio pensamento. E por isso, tantos homens fortes, tantos guerreiros e sábios buscaram uma mesma resposta. Como silenciar o caos interior? O silêncio interno não é apenas a ausência de som, é o domínio da alma. É quando você se torna tão calmo que até seus pensamentos começam a te escutar. O segredo dos antigos mestres. Na história da humanidade, os maiores guerreiros e sábios tinham uma característica em comum. Eles dominavam o silêncio. Miyamoto Musashi, o samurai invicto, dizia: no meio do combate, mantenha-se sereno. Aquele que se irrita, perde. Buda encontrou a iluminação não lutando contra o mundo, mas silenciando o próprio eu. Marco Aurélio, imperador de Roma, governava o império mais poderoso do planeta e ainda assim escrevia: o silêncio é a fortaleza da alma. Esses homens entendiam algo que a maioria ainda não percebeu. O barulho externo é inofensivo, o barulho interno é o verdadeiro inimigo. O guerreiro que domina o silêncio não é aquele que foge da guerra, é aquele que permanece em paz mesmo dentro dela. O caos da mente moderna. Hoje, vivemos em uma era de ruído. A mente moderna é como uma cidade que nunca dorme. Cada pensamento é um carro buzinando. Cada lembrança, um outdoor piscando. Cada emoção, uma sirene gritando dentro do peito. E no meio desse caos, o homem se perde. Não sabe mais o que é intuição. Não sabe mais o que é ouvir a sua alma. Não sabe mais o que é ficar em silêncio consigo mesmo sem sentir ansiedade. O silêncio é o novo luxo, porque ele exige algo que poucos têm: autodomínio. As pessoas correm para preencher o vazio, com barulho, com distração, com dopamina, mas o sábio faz o oposto. Ele se senta no centro do furacão e observa. Enquanto o mundo gira em desespero, ele apenas respira. E nesse instante, o universo inteiro se curva diante da sua serenidade. O silêncio que revela a verdade. O silêncio interno é mais do que uma técnica espiritual. É uma porta, e quem a atravessa descobre o que há por trás de todas as máscaras. Quando você se cala por dentro, as mentiras do ego começam a ruir. Você percebe que não são seus pensamentos, não são suas emoções, não é as suas memórias. Você é aquele que observa tudo. No silêncio, você volta a ser o observador. E esse é o momento em que o homem comum morre e o guerreiro desperta. Porque o verdadeiro poder não está em reagir, mas em escolher o momento certo de agir. E só o silêncio dá essa clareza. Jesus dizia: quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Essa metáfora é mais profunda do que parece. O quarto é a mente, a porta é o ego. E quando você fecha a porta do ego, entra no templo do silêncio onde Deus fala, não com palavras, mas com presença. O silêncio como arma do guerreiro. O silêncio é a lâmina invisível do guerreiro, aquela que corta sem ser vista, aquela que derrota o inimigo antes mesmo que ele perceba que está lutando. No combate, quem age no impulso morre. Quem fala demais se entrega. Quem se desespera perde o controle. Musashi dizia: o inimigo vence quando o seu coração se agita. O guerreiro que domina o silêncio observa o inimigo e compreende. Sente seus movimentos, lê seus olhos, escuta sua respiração e quando ataca é com precisão cirúrgica, não com raiva, mas com consciência. No silêncio, ele ouve até o som do vento entre as lâminas.
No silêncio, ele vê o medo dos outros antes que o medo chegue a si. E por isso, vence sem pressa, porque o tempo obedece àquele que é calmo. O silêncio que cura. Há um tipo de silêncio que não é apenas disciplina mental, é cura. Porque quando você silencia, as feridas antigas começam a falar. Você começa a escutar tudo o que antes tentava fugir. As dores, os traumas, as memórias esquecidas, tudo vem à tona. E é nesse ponto que muitos desistem. Porque o silêncio revela aquilo que o barulho escondia. Mas o sábio não foge. Ele escuta suas feridas com a mesma atenção que um mestre escuta a melodia de um instrumento antigo. Ele entende que o sofrimento não é inimigo, é o professor. O silêncio é o remédio que o mundo moderno rejeita, porque ele obriga o homem a se confrontar com a própria verdade. Mas é exatamente esse confronto que o torna invencível. O som do despertar. Quando o silêncio se torna parte de você, algo muda. Os ruídos ainda existem. O mundo continua um caos, mas dentro de você reina uma calma quase divina. Você não reage mais a tudo. Você não precisa provar nada. Você simplesmente é. E nesse estado, nasce um novo tipo de força. Uma força que não grita, não se exibe, não precisa de aplausos. Uma força que se move como o vento, silenciosa, mas impossível de deter. Esse é o estado dos sábios. Esse é o estado dos verdadeiros guerreiros. Eles não lutam contra o mundo, eles o transcendem. O caminho do silêncio. Alcançar o silêncio interior não é um mistério distante, mas um ato de coragem cotidiana. Comece observando seus pensamentos. Não lute contra eles. Apenas os veja passar como nuvens no céu vasto e indiferente. Quanto mais você os observa sem julgamento, mais eles perdem força, dissolvendo-se na imensidão da consciência. Em seguida, respire profundamente. O controle da respiração é o portal primordial. É o elo vivo entre corpo, mente e espírito. Inspire o ar como se bebesse da fonte da existência. Expire as tensões como folhas ao vento. Nessa dança ritmada, o silêncio começa a se instalar. Desconecte-se do excesso que nos cerca. Reduza o barulho ao redor. Redes sociais, opiniões alheias, distrações incessantes. O silêncio não floresce em meio à poluição mental. Ele precisa de espaço puro, como uma flor que se abre ao amanhecer, longe do caos. Contemple os elementos primordiais. Olhe o céu infinito, o fogo dançante, a água fluida, o vento sussurrante. O universo fala através deles em línguas antigas e eternas, mas só o silêncio é capaz de ouvir, de captar as mensagens sutis que tecem a teia da vida. Por fim, aceite o vazio. Ele não é a ausência, mas o ventre fértil onde o novo nasce. Só quem se esvazia de velhos fardos pode ser preenchido pela sabedoria verdadeira, aquela que brota do nada e ilumina tudo. Nesse vazio corajoso, o silêncio se revela, não como o fim, mas como o início de uma jornada infinita. Essas não são práticas religiosas, são atos de retorno, o retorno ao que você sempre foi, antes do barulho começar. O som dos deuses. Na tradição japonesa, os monges zen chamavam o silêncio de mu, o vazio absoluto. Na Grécia Antiga, Pitágoras dizia que o silêncio era a primeira lição de qualquer iniciado. No Egito, os sacerdotes de Ísis juravam silêncio antes de receber o conhecimento sagrado. E na Bíblia está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Todas essas tradições apontam para o mesmo mistério. O silêncio é o idioma dos deuses. É no silêncio que a mente se curva e a alma fala. É no silêncio que o homem percebe que nunca esteve sozinho. É no silêncio que o guerreiro entende que a sua batalha é interna e que o verdadeiro inimigo sempre foi o próprio ruído. O poder dos que falam pouco. No fim das contas, os homens mais sábios e poderosos que já existiram foram aqueles que aprenderam a falar apenas quando o silêncio permitia, porque o silêncio é a moldura da sabedoria. Sem ele,
nenhuma palavra tem peso. Sem ele, nenhum gesto tem propósito. Sem ele, nenhum homem encontra a si mesmo. O silêncio interno transforma guerreiros e sábios, porque ele revela o que somos quando tudo o que não somos se cala. E nesse instante, nasce algo imortal. A consciência desperta. Enquanto os outros gritam para serem ouvidos, o sábio permanece em silêncio e o universo inteiro se inclina para escutá-lo. Se você chegou até aqui, lembre-se, o silêncio não é ausência, é presença, e quem aprende a ouvir o silêncio descobre a voz de Deus dentro de si. Até a próxima, Olimpianos!